Fala pessoal, hoje a gente está com o quadro de podcast aqui no canal e o convidado de hoje é o Isaac, criador do quadrinho Scooby-Doo Crônicas de Vila Legal. Eu vou começar assim com uma pergunta que eu abri uma ala para os Uhum. meus inscritos, mandar algumas perguntas também, mas eu vou deixar mais para frente. Eu vou começar, acho que, com a pergunta que todo mundo quer saber como é que surgiu a ideia de criar esse quadrinho, cara? Cara, então, eu sempre gostei, né, de Scooby-Doo. E aí eu assistia todos os desenhos que saíam e eu me apaixonei muito pelo Scooby-Doo e a Mistério S.A., né? Aham. Acho que todo fã de Scooby-Doo gosta, né, dessa. Acho que por ela ser diferente, trazer ali uma história meio que contínua, né, faz a Aham. gente querer mais, né, daquilo, querer saber mais dos personagens, enfim. Acho que é a única série, né, deles que é assim. Uhum. Então, isso já tem um diferencial imenso, né, de outras. E aí, eu lembro que na época que essa série saiu, eu descobri o Tapas e o Webtoon, que são 2 sites, assim, né, de quadrinhos online. E em um deles, acho que foi no Webtoon, tinha um cara que ele começou um quadrinho, e ele era, eh, bem bem parecido, assim, com o que eu tenho hoje, só que das Aham. meninas superpoderosas. E o quadrinho dele eu achava incrível. Poxa, eu queria lembrar, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Vou até, enquanto eu tô falando aqui, dar uma pesquisada. Mas, eh, ele tinha um quadrinho das meninas superpoderosas, assim, e eu Aham. achava incrível. E aí, enquanto isso, eu estava assistindo a série, né, do Scooby, e comecei a pensar: "Caraca, e se eu meio que, começasse isso com o Scooby-Doo?", tipo, que é uma série que eu gosto, que é um desenho que eu gosto, se eu começasse a fazer isso também, e pensando assim, né, e tal. E aí Aham. foi basicamente assim que começou a ideia, tipo, eu comecei a fazer de bobeira, postar no Webtoon. Engraçado, Aham. assim, que era completamente diferente do que eu posto hoje. Ela era em preto e branco, o meu traço era muito era muito mais feio. É, eu pô, foi acho que 2012 que eu comecei, e aí, parei depois de um tempo. Nisso que eu Eu, parei também não voltei. E aí, depois retomei já no esmalte que estão agora, né. eu não, você não vai acreditar, mas eu tinha algumas páginas Uhum. desse teu primeiro quadrinho em preto e branco. Tá até em inglês, né? Aham. É. Eu tenho algumas páginas. Eu acho que eu encontrei no Facebook, não faz muito tempo. Aí acabei salvando, assim, todas as que eu encontrei. Aham. Você postava também lá no Facebook? Então, eu não sei se eu postava no Facebook, cara, mas não é incomum estar em preto e branco em inglês, porque eu postava no Webtoon e lá Aham. era em inglês, né. Eh, eu não tenho mais. Ah, não, tenho sim, achei. Ah, tá lá Eu, no Webtoon ainda e tal, só que era completamente diferente, tipo, mas era em inglês, porque lá, né, não sei, eu vi eu que você postava em inglês. aproveitou. Eu vi que você aproveitou algumas coisas, não foi? Desse quadrinho antigo e colocou nesse novo quadrinho. É praticamente a mesma história, tipo, eu mudei acho que o final, porque eu não cheguei a terminar, né, na Aham. época que eu comecei o primeiro, eu não terminei ele, Aham. mas era basicamente a mesma história, porque eu só retomei, né, tanto que a primeira página, acho que a primeira, a segunda página é exatamente igual, assim, mas o o restante, eu dei algumas mudadas, porque também acho que mudou também um pouquinho da história ali, né. Mas o Uhum. primeiro eu não tinha chegado a terminar, então muita coisa mudou mesmo. Eu acabei encontrando essas primeiras páginas por causa de no Facebook, eu sigo um cara que ele faz
que nem você, um quadrinho, mas só Uhum. que é a continuação do Dragon Ball GT. E Que na legal. última, depois disso, foi recomendado essas páginas para mim. Eu fui, cara, que massa! Então esse é o embrião do Aham. que veio se tornar. Aí eu fiquei me perguntando, porque assim, às vezes você encontra muita coisa pela internet, porque o pessoal gosta muito de copiar traço um do outro. Aí só que Sim. depois eu vi em algumas páginas, parece que em alguma página tem a tua assinatura mesmo. Então eu disse, não, então é dele. Tipo, não é alguém que tentou emular Aham. o traço, né? Sim. É, cara. Ai. Pior que eu olho hoje e fico pensando, caraca, que traço estranho. Não é mais meu traço. Não, mas ficou bom. Ah, obrigado. Eu também encontrei algumas fan-arts, assim, pelo Pinterest, até no DeviantArt eu também encontrei. Eu acho que são antigas algumas artes suas. Ai, eu não Tipo, duvido. eu tenho uma arte aqui que ela foi um tempo meu papel de parede de celular, que era a Daphne, ela tá meio que com uma roupa não é de academia, é que ela tivesse feito caminhada, alguma coisa assim, que tem a Velma do lado dela e tal. Ah, sim. Aham. Elas Que com a lanterna na floresta. me lembrou muito o filme live action Daphne e Velma, se eu não me engano, de 2018. É alguma referência ou não? Ah, não é. Eu não assisti o filme. Eu vi algumas coisas e eu fiquei com um pouco de vergonha. Aí eu não quis ver. Literalmente. Você fez bem, não ter vídeo o filme. É, Mas, mas essas fanarts foi também de uma época um pouco específica, porque eu tava meio que imaginando como seria fazer fanart deles hoje. É por isso que a Velma tá até com umas camisas de banda. Tem uma que isso eu, aí. tem uma que eu gosto muito, que é ela com a camisa Não Lance a versão do Zack Snyder. Porque na época tava ah, todo mundo pedindo pra lançar a Liga da Justiça, né, estendida. Isso. Aí eu pensei, ah não, eu acho que a Velma seria uma nerd meio chata, assim, de meio cansada. Hum. Apesar que eu acho, assim, uma opinião minha, eu acho que o gênero de super-herói tá um pouco desgastado. Não Aham, acha? é, Eu um complicado. pouquinho. Eu tô meio cansado. E principalmente agora que finalizaram o universo do Snyder, eu fiquei meio, pô, velho, sabe porque eu queria ver o Adão Negro contra o Superman? Uhum, Tiraram o Henry Cavill. Mas, enfim. Tem uma pergunta aqui que essa não foi exatamente o que eu escrevi, mas foi, assim, eu acho incrível como inscrito, seguidor meu, tem esse carinho, assim, pelo o conteúdo que os fãs fazem. uhum. E essa foi outra pergunta que rolou muito. Se tinha chance de você fazer um Scooby-Doo em Sexta-feira 13, mais ou menos como uma história fechada, né? Que não precisava, tipo, estar inserido na série que você está desenvolvido, mas sim existe a oportunidade de essa ideia ver a luz do dia. Porque essa é uma ideia que começou com o Sarro Studio, né? Que ele ia fazer um filme em Uhum. animação. E, cara, ia sair em 2016 até hoje, tipo, não tem nada. E os fãs meio que ficaram carentes desse trabalho, né? Entendi. É, assim, não tá nos meus planos. Ah, o meu objetivo com o quadrinho é meio que contar ali a história da série, colocando os acontecimentos do Scooby-Doo Cadê Você Uhum, no Scooby-Doo e a Mistério S.A., fazendo as aham, coisas se encaixarem. Então, acho que não teria um espaço para isso acontecer dentro dessa história. Assim, aham. mas também não tá nos meus planos fazer nenhum arco fechado, pelo menos não no Uhum. momento. Então, até porque dá bastante trabalho. Eu acho que eu Isso é teria verdade. que demandar um tempo, assim, que eu poderia usar pra história principal pra fazer uma história fechada, não sei. Então, acho que não. Mas eu tô ligado na história que o Sarro estava montando.
Isso. E até ter os dubladores clássicos, né? Uhum, Que a gente acostuma, mas não sei que raios aconteceu que não saiu e o pessoal fica meio carente. Eu percebi uma coisa, que toda vez que surge alguém que está fazendo algum trabalho no Scooby, todo mundo sempre bate na mesma tecla. Ah, será que você, enfim, vai fazer o Sexta-feira 13? Vai trazer essa uhum. ideia à luz do dia? E a maioria... Parece que é uma coisa que, assim, o pessoal não tenta se envolver muito. Não sei se é por causa do hype, não sei se... Enfim, zilhões, complicado, né? É, assim, eu acho meio. Eu acho um pouco engraçado o pessoal sempre tentar botar Scooby-Doo em filme de terror, porque É, é que na minha cabeça não é tão terror. Na minha cabeça é um pouco mais de fantasia de mistério. Eu não sei explicar. É uma coisa meio. Tem um fundo de terror, só que eu acho que uhum. é muito mais pelo. é, Como é que eu posso botar? Pelo misticismo, assim, do mistério, sabe? É uma coisa É. meio. Tanto que a série que eu menos gosto, e aí, tipo, eu posso ser massacrado, mas não tô nem aí. A série que eu menos gosto é o que há de novo Scooby-Doo, porque, assim, tem muita coisa mecânica, assim, como se todos os fantasmas fossem robôs. Tem muito fantasma robô. E eu. Uhum. E assim, faz sentido, né? Porque era uma época de bastante evolução da tecnologia e tal. Só que Aham. tem muita coisa tecnológica, tem muito aquela pegada assim de futuro. E eu gostava muito quando tinha aquela pegada de eh, meio que Goosebumps, sabe? Uma coisa meio Assim, sombria e mistério e místico e tal. E mais ou menos como o filme Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness. não me pegou. Não? Porque é tão. Aí tem um robô, tipo, é Porque fácil, né? assim, Botar um robô ali. no final deixa claro que tipo o monstro existe, né? Aham. É, falando assim em filmes, e tipo Scooby-Doo e a música e Música do Vampiro. Uhum. E aí, já viu o que é que tu acha desse filme? Cara, eu vi tem muito tempo. Mas, assim, eu lembro que na época eu achei ele. É porque, se eu não me engano, ele não foi o primeiro com aquele traço do que é de novo Scooby-Doo? Eu acho que foi, Hum, né? Ele não, ele já é dessa nova geração já. Tipo, que tem o traço do acampamento assombrado, Ele tem. o música de. Acho que tu tá confundindo com Lenda do Vampiro. Que tem as Ah, Rap Girls. não, é verdade. Isso. Pô, eles botaram o nome igual. Só mudou. Porque assim, É a galera. verdade. Oi? Porque o música do vampiro é aquele que tem as Rex Girls, só que elas estão muito baixa renda naquele filme. Isso. Esse é o Lenda do Vampiro, que eles vão pra Austrália, né? Que tem lá um concerto de música. É, Aham. já o Música do Vampiro, eu acho interessante porque, tipo, cara, eu sou muito fã do Bram Stoker, o criador do Drácula. Tipo, Uhum. Carmila, a vampira de Inkarnstein, também eu acho muito bom. E uma coisa que eu achei interessante nesse Música do Vampiro é o fato de o Lord Valdronia ele beber Uhum. muito da fonte do Drácula. Até assim, visualmente eu achei muito parecido. Já viu o filme Nosferatu? O bem Não. antigo. Eu acho muito próximo o design dele. Assim, eu tenho uma queda muito grande por vampiro. Eu Aham. não o Crepúsculo, tá? Aham. Tipo, Carmila, sempre. Eu gosto muito desses vilões mais clássicos. Sim. Uma coisa que eu vou abrir um parênteses, eu acho que se a franquia apostasse mais nesse tipo de vilão, acho que daria mais certo. Tipo, fazer uma série meio Mistério S.A., só que com vilões clássicos, tipo Frankenstein. Assim, é uma opinião. Ah, eu também gostaria. Não Eu vou acho que mentir, não. é, porque assim, eu acho que esses personagens hoje em dia estão tão esquecidos, esses vilões clássicos, e tipo, ver a turma enfrentando eles diretamente, tipo, não ser alguém por trás das máscaras, mas sim monstros reais. Acho que daria uma boa história. Eu também acho. Gostaria também. Outra pergunta que tem muito aqui é Hum, sobre as Hex Girls nesse quadrinho. tenho Quando, é que planos. elas, quando elas vão aparecer. Eu sei que tu já deixou meio que uma pista,
no primeiro capítulo, quando eles vão para detenção. Tem o Aham, nome delas lá, né, rabiscado na parede. sim. Eu tenho planos, mas sinceramente eu não sei como ainda. Não, não tá perto. É porque é complicado, porque em Mistério S.A. não fica explícito como a turma conheceu elas, né? Dá a entender que o fantasma da bruxa tá valendo ali, né? Uhum. Aí fica complicado você adaptar. Então, eu tô eu tô tentando montar uma linha do tempo, assim, entre as Uhum, coisas. Só que tem que ter alguma coisa que faça sentido pra o fantasma da bruxa quando tá ali, né? é isso. Então, também não posso dar muito spoiler sobre isso, porque senão perde o mistério. Mas eu tô querendo colocar elas sim. Porque realmente eles se conhecem em Mistério S.A., né? Então eu Isso, acho que elas tinham que ter alguma relevância, né? Porque isso. elas são convidadas pro show, então, tipo, pro É porque festival lá, né? é, eu acho que esse foi um pequeno defeito de Mistério S.A. Tipo, eu não sei se você acompanha os quadrinhos do Scooby, mas tem uma nova Uhum, leva que tá saindo agora que tem esse problema. Tipo, um monte de personagem aparece e não tem qualquer tipo de explicação. Se eu não me engano, tá com 2 meses. Tá uma edição uhum, nova do Scooby-Doo que, tipo, a turma tá no traço clássico, mas aparece personagem de Scooby-Doo Mistério S.A., como a prefeita, o xerife, e aparece personagens tipo, do que há de novo Scooby-Doo, tipo, não tem nenhuma explicação. Eu acho que tu tá tentando fugir desse erro, né? Porque, tipo, deixa o leitor confuso. uhum. Então, é porque eu acho que Scooby-Doo não tem essa pretensão, né, de ter uma linha do tempo. Só que eu não gosto, eu gosto muito de linha do tempo. Eu gosto quando de pegar uma história contínua. Aham, É, e quando essas coisas acontecem, eu nem considero um erro, mas eu considero tipo, sabe quando tem é como se fosse uma perda de oportunidade, né? Tipo, de aham, você contar uma história interessante, fazer aquela aparição, não ser só uma aparição, não ser só um easter egg, né? Ela tem um propósito, ela tem um sentido. E aí eu acho que eles perdem muito nisso. Igual, com certeza as Hex Girls no Scooby-Doo e a Mistério S.A. Pelo hype delas, né? Que elas sozinhas já têm. Porque, aham, teoricamente, elas não estariam ali, porque eles são adolescentes ali, e se tivesse uma continuidade, em O Fantasma da Bruxa eles são adultos, né? isso. Só que eles não têm essa pretensão de ter continuidade, né? É mais entre os filmes, né? É, os filmes E, tentam me- jamais puxar isso. e mesmo assim, tipo, entre alguns filmes, né? É, Tipo, nem todos. é, é mais os que têm o mesmo traço, que você sente. Oi? Oi, meu microfone Voltou. parou aqui. Voltou. Onde é que eu parei? Não sei se Sobre cortou. os traços dos filmes, entra com as Hex Girls, Linha do Tempo. Eu acho que os filmes só têm continuidade entre os que têm o mesmo traço, né? O, Uhum. E, mudou o assim, traço, o filme e muda a história toda. até esses filmes que a gente vem acompanhando de 2010 até agora, 2024, meio que tá sendo uma bagunça, porque tem uns que não tem, desconsidera coisas que o outro já apresentou. Tipo, já passou Uhum. isso pela tua mente quando tu tá desenhando, tipo, criando uma história? Tu tem uma ideia e, tipo, e mais pra frente tu vê que não faz sentido nenhum e meio que ou descarta ou coloca num lugar à parte. Já aconteceu isso? Cara, eu tenho tanto medo disso acontecer. Eu acho que é normal acontecer, porque, assim, são muitos anos de episódios e etc. Aham, Tanto que, assim, eu acho que pra fazer o primeiro capítulo, que é o Fantasma do Cavaleiro Negro, eu acho aham, que eu assisti o Fantasma do Cavaleiro Negro umas 10 vezes. E, uhum, tipo, em momentos completamente diferentes, porque era tipo, eu via 3 vezes o mesmo episódio. Aí depois, enquanto eu tava fazendo, eu já tinha esquecido muitas coisas que aconteceram. Aí eu tinha que ir lá rever. Aí depois eu continuava, tinha esquecido, aí eu voltava lá e revia. Porque
tenho medo de deixar detalhes passarem e depois chegar lá na frente eu não ter como voltar, né? Mas eu acho que é normal. Isso provavelmente vai acontecer, não tem como fugir. Mas eu tento, assim, pegar algumas coisas que eu acho interessante trazer para agora. Igual, eu faço muito isso quando eu boto easter egg, né? Tipo, Isso. para eu botar um easter egg, eu tenho que ter um sentido. Então, não dá para eu pegar um easter egg de alguma coisa que eu não sei, tipo, que realmente não aconteceu ainda na história. E aí Aham. botar lá só como easter egg. Porque depois, quando eu contar essa parte da história, eu já vou ter mostrado uma coisa que não aconteceu. Não, deu pra entender? Não sei. Deu para entender. Tipo, esse é o problema. Eu vou deixar aqui uma observação para quem faz também algum conteúdo feito por fã, né? Conteúdo desculpe. O Uhum, pessoal hoje em dia tem esse problema. Tipo, tá criando uma história, tá criando alguma coisa, e eles colocam muito disso, e chega mais para frente eles não sabem lidar. Eu não sei se é pelo uhum, calor da emoção. Não, tô fazendo e tem que aparecer isso, X, Y, Z. Mas eu acho assim, eu acho melhor você fazer alguma coisa mais enxuta e com calma e dar certo, do que você tentar arriscar numa coisa e, tipo, dar ruim. Eu penso assim, entendeu? uhum. Então, eu, eu acho que toda história que é feita por fã, ela vai ter suas complicações. Porque, por Aham. exemplo, quando você tá com um quadrinho, às vezes você tem mais de um roteirista. Às vezes Isso. vo- às vezes não, né? Na maioria das vezes você tem uma pessoa que desenha e uma pessoa que colore. Aham. Você tem revisor, você tem um monte de gente trabalhando em cima daquele quadrinho. A pessoa que tá fazendo um quadrinho, ela é única. Tipo, eu faço Uhum. todas as etapas do meu quadrinho. Eu escrevo, eu desenho, eu pinto. Então, além da demora que já é uma coisa meio calculada, né, meio esperada por ser Uma feito por pessoa fã, só, né? Aham. é, eu acho que já tem também, assim, algumas coisas que a gente, tá, isso aqui tá esquisito, mas eu vou relevar. Porque, né, fazer o quê? É feito por fã. É só mesmo. Mas, mas eu acho, assim, que o conteúdo feito por fã é feito com tanto carinho pelos personagens, pelo conteúdo, né, que tá Aham. sendo abordado, que, pô, eu acho muito legal quando eu acho um negócio feito por fã, assim, com qualidade. Ainda mais Uhum. quando eu vejo que uma franquia é meio que abandonada, assim. Isso é verdade. Falando nisso, eu ia deixar essa pergunta, deixa isso mais para frente, mas enfim, eu não é certo, mas se conhece o Fernando Mendonça, né? Que ele é um dos dubladores do Salsicha atualmente, né?